Obrigada, Carol. Então, também, boa noite, pessoal que está em casa. Vamos juntos, né? Vamos aproveitar mais essa vibração amorosa do Evangelho. E eu queria começar agradecendo, lógico, ao nosso Pai querido, a todos os bons espíritos, regidos pela maestria do Mestre Jesus, né? Com a sua sabedoria, com a sua amorosidade. Mas também a todos os voluntários da casa, que se dedicaram tanto a comemorar esses anos de trabalho, né? Comemoramos esses 25 anos de trabalho da Seara. E agradecer aos senhores, mesmo que não puderam estar no dia da festa, né? Mas a vibração, o carinho, o respeito com o trabalho, né? Isso para a gente é fundamental. Então fica a minha gratidão a todos. Muito bom. Eu estava em casa, presunçosamente, como a gente leva golpes, né? Olha as ilusões. E pensando, nossa... Desculpe a censura. Nossa, eu acho que eu não tenho mais tanto medo na vida. Pensando comigo mesmo, minha própria obsessora, né? Aí, de repente, parece que vem uma voz que me dá um tapa na cara. Yara, deixa de ser tonta, menina. Como não tem medo? E o medo do fracasso que você tem todos os dias? E somos assim, né? Às vezes a gente se distrai, né, achando que já está a última bolacha do pacote, que já está muito bem, obrigado. Né? E aí a gente se depara com verdades. Talvez as coisas não tenham mais o mesmo peso, se transformaram um pouco, né? Mas arrastamos ainda muita sombra. E o nosso grande objetivo na vida é diminuir essa sombra. Né? Deixar a vida não mais agradável. Podemos, mas não é o objetivo central. Nosso objetivo não é tornar a nossa vida mais agradável. Nosso objetivo é entender a utilidade. E a espiritualidade é muito interessante, né? Ela fala que a gente se divide em dois grandes grupos. Aqueles que buscam fazer o bem e aqueles que só recebem o bem. Então, aquele que dá, que já está em condições de ofertar algo para a vida, e aquele que está sempre precisando. Onde a gente se enquadra. É uma transição, né? E a gente tem que lutar muito. A gente tem que perpetuar nesse esforço, porque a gente costuma pensar que o desafio está lá fora. Não está. Não está. O desafio está nos nossos olhos, está naquilo que a gente enxerga lá fora, que arrasta dentro da gente. E precisamos aprimorar as nossas habilidades. Nós precisamos sonhar o nosso sonho. A gente tem que acreditar realmente que a gente tem habilidades boas, embora a sombra, e que essas habilidades são a portinha para o céu, é o nosso ingresso. Né? É através dessa pequena virtude, muitas vezes, que a gente vai ampliar. E por isso, eu trouxe esse livro hoje. É o 4º livro da série. Só um trecho, né? É muito extenso, muito complexo. É o 4º livro da série do André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar, né? Estamos estudando na casa. Quem quiser participar conosco, por favor, vejam os horários. Né? De terça e quarta. Quarta, 2 horários, à tarde e à noite. Lembrando também que virando o feriado de 7 de setembro, nós retomaremos o trabalho de atendimento da casa também às quintas-feiras pela manhã e voltaremos o trabalho de desobsessão, só que às quartas-feiras, das 6h30 às 7h30 o estudo e das 8 até às 9 horas a desobsessão, tá bom? Então também lembrar, estava esquecendo de falar. E esse é um livro muito interessante, já começa pelo título, Obreiros da Vida Eterna. É lindo, só o título já é maravilhoso. Muitos de nós falam assim, nossa, eu não vejo a hora de me aposentar. Né? Agora, olha, vou ficar ficar livre. Né? Ou então eu escuto assim, a pessoa desencarnou, descansou. Também eu acho incrível essas expressões. Né? É muito legal, né? Como a gente se ilude, né? Ninguém descansa. Podemos até ter um refrigério.
Aquele momento que precisamos recuperar um pouco, né, do trânsito de uma passagem material para a chegada no mundo espiritual. Mas descansar, ociosidade, sem preocupação, a gente ainda não. Ainda não. Talvez nunca, né? Então esse livro, ele começa com a introdução do Emmanuel, que a gente é meio fã, né, de carteirinha. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Então, nós passamos uma reencarnação cheia de equívocos, mas equívocos graves, que não influenciou só a minha vida. Eu arrastei muitas pessoas ao martírio, ao sofrimento. Muito daquilo que eu escolhi causou dor e dor pesada. O meu orgulho me cegou de tal maneira, o meu egoísmo foi tão alastrando, né? Foi alastrando de tal maneira que a minha patinha de elefante sutil machucou. É isso que me espera, o inferno? Que se dará, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Quer dizer, estaremos amaldiçoados pela eternidade por causa dos nossos erros? Ou nós teremos a oportunidade de voltar para a escola, nos alfabetizar na alma? Vocês observam que o Evangelho fala sobre os prudentes, lembram? Bem-aventurado o Pai, né? Bendito o Pai, que não revelou essas coisas aos prudentes, mas sim aos simples e pequeninos de coração. O que ele estava falando? Quem são os prudentes? São aqueles que se orgulham do seu saber humano, mas que ainda são muito pequenos no saber da vida, no saber transcendental. Aquele que dá um sentido real para as coisas. E não aquele impulso de dominar, aquele impulso de caçar a vida, aquele impulso de ser o primeiro. Quando o nosso impulso de vida é ser o primeiro, o melhor, não é impulso de vida, é impulso de ignorância. Aquele que está bem, ele não precisa ser melhor. Ele não precisa ter poder. Ele só precisa vencer aquilo que eu falei no início, seus medos. E é legal, né? Por isso que a gente repete aqui incansavelmente, vocês me desculpem a chatice, mas ninguém veio na Terra para sofrer. Ninguém veio na Terra para sofrer. Mas, como ainda não sabemos escolher, aquele que semeia, forçosamente, por uma ação distributiva, cada um suporta na vida aquilo que fez o outro suportar. Uma justiça distributiva, olha que interessante. E olha esse pensamento aqui da parábola. Nós só escutamos aquilo que o nosso ouvido já tem dignidade para ouvir. Porque Deus não lança pérola aos porcos. Lembra da passagem? Né? Como é que é a vida dos porcos? Quer dizer, então, que Deus é prepotente e só dá conhecimento àquele que Ele escolhe? Não. Ele está falando que é o tempo. Como é a vida de um porquinho? Ele está na lama, ele vive para comer, para fazer os seus movimentos orgânicos e para dormir e se procriar. Não há uma busca de nada. O que são as pérolas, né? Esse conhecimento absoluto. E às vezes a gente não escuta o chamado divino e a gente fica ansioso por conhecimentos que não são adequados para o momento da nossa vida. Olha que louco também. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem a vida fazendo curso? Bonito, né? Se a gente for ver, é interessantíssimo. A pessoa está sempre tentando se atualizar. Mas às vezes, se a gente colocar um pouquinho mais de perto o olhar, às vezes a gente não vai ver uma pessoa que quer se aprimorar exatamente. É uma pessoa que tem medo. Está muito insegura. Né? Será que ela está escutando realmente a simplicidade das coisas?
André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade, que envolve a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Aí, então, André Luiz já está num ponto de excursionar por tarefas. Ele já está mais ambientalizado ao mundo espiritual, já baixou a prepotência do médico do mundo, ele começou a entender que para exercer a ajuda ao próximo, ele tinha que ser o menor, e ele começa, então, a ter mais sensibilidade. E ele é convidado a excursionar, quer dizer, ele ainda é um aprendiz. E aí eles se deparam num lugar muito legal, que é uma colônia espiritual, Fabiano de Cristo, na erraticidade, né? Então, todas as colônias espirituais têm o objetivo de abrigar, de cuidar e depois planejar o retorno a uma vida saudável. E lá é determinado uma tarefa com 5 irmãos que estão prestes a desencarnar. E ele é uma dessas pessoas que vai observar como é que acontece o processo do desencarne, né? Como é feito esse trâmite, né? E aí tem uma irmãzinha chamada Irene, irmãzinha que ele fala muito jovem, né? É que a gente se engana na aparência do jovem na espiritualidade. Esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita. Em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Então, eles têm um ambiente onde eles recebem o pensamento e o pedido dos aflitos. Eles recebem as emanações dos pensamentos das pessoas encarnadas e desencarnadas. Como é que está fulano? A aflição, né? As dores morais, as dores físicas, os embates. Todas as projeções que nós fazemos em forma de oração, de súplica, muitas vezes esses irmãos recepcionam. E depois dessas assembleias, vejam, é uma pessoa que já está na espiritualidade, não tem mais um corpo orgânico para saturar. Mas mesmo assim, precisa se higienizar. Traz para a gente. Às vezes a gente vai ter uma conversa difícil num chefe. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão importante com algum funcionário. Às vezes o nosso casamento está vivido numa situação de tanto, né, pesar, de tantas amarguras. A gente deixa que situações equivocadas entrem na nossa vida íntima e aí a gente está mexido. A gente precisa desintoxicar. A gente precisa limpar. Porque a gente não percebe que através do pensamento a gente se troca o tempo todo. A gente o tempo todo está fazendo movimentações de simbiose energética. E isso invade pensamentos, invade emoções. E o que é mais gritante é que todos nós temos 2 certezas. Que temos uma alma e que temos reminiscências. Reminiscência não é só a lembrança do passado, é a lembrança da dor no passado. Reminiscência é aquilo que está muito mal resolvido dentro de nós, no ato maldoso que fizemos, no escândalo que praticamos, ou naquilo que fomos lesados. E a espiritualidade ainda fala que tem uma terceira situação, a omissão, quando a gente podia ter feito bem e virou as costas. Isso também gera culpa, menos-valia, sensação de impotência. Então, o que acontecia nesse lugar? Havia necessidade de prestar muita atenção no que é nosso pensamento, nossa carga afetiva e o que é do outro. A gente para fazer isso? Às vezes a gente está quieto e do nada invade um pensamento, às vezes terrível, ou imagem. Às vezes é uma sugestão de ideia, às vezes é uma imagem, às vezes uma imagem forte. Mas eu não estava pensando naquilo.
Não fiz nada para evocar essa ideia. Por que eu estou pensando? Ali pode estar estabelecendo a minha mediunidade. Eu nem sabia que eu tinha mediunidade, porque ela se dá nessa troca fluídica do pensar. Então, a casa transitória, né? Fabiano de Cristo, a tarefa com 5 pessoas. E a gente quer estudar o caso Dimas, só um, se não é muita coisa. E mesmo assim, a gente não vai falar tudo sobre o caso. Então, chegou o momento da transição do Dimas. Por isso, seria subtraído a forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. A passagem da vida matéria por espiritual, um novo aprendizado. Não fora determinado o dia, atingira-se o tempo próprio. Quer dizer, não necessariamente a gente tem o dia, 25 de agosto de 2023, vamos desencarnar. Não é assim que funciona. Existe uma proximidade dentro dos fluidos que o nosso corpo ainda tem de vitalidade, de saúde, de levar mais dias, menos dias. Mas o momento exato, isso não. Por quê? Porque nós precisamos exalar, extinguir o máximo de ectoplasma que estão nos nossos campos de força, para que não gere sofrimento na partida e não dê a sensação de aprisionamento no corpo. Lembra que um tempo atrás, boas décadas atrás, havia muito medo das pessoas, era um medo até corriqueiro, da pessoa morrer e ficar presa ao corpo. Havia um certo pânico até. Se a gente for pensar, isso não é tão fora da realidade. Às vezes os nossos hábitos são tão inferiores e a gente não percebe, que a gente está tão apegado à vida material, que a gente não consegue ter o desprendimento do corpo físico salutarmente. E a gente pode sofrer as sensações fisiológicas da morte. Importante saber, né? É importante a gente entender que tem o tempo de viver e tem o tempo de partir. E temos que ter a humildade de aceitar quando chegar a nossa hora. E o que a gente vai ver é que a gente tem que ter a humildade de aceitar quando é a hora de alguém que a gente ama. Muito sério, não é? Viveu toda... Aí André Luiz pergunta, curioso, né? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxeram ao renascimento? Aí a resposta do mentor, não. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Aí então, André Luiz já pensa, será que aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu comigo? Né? Desencarnei pelas portas do suicídio, porque desencarnei antes do tempo previsto, desgastei meu corpo. Terá sido como fui suicida inconsciente? Não foi suicida. Então vem cá. Uma pessoa que desencarna antes do tempo, por que acontece isso? Ele não é suicida? Não, ele tem uma vida sacrificial. Né? Há vidas que perdem na extensão e ganham na intensidade. Dimas foi uma pessoa extremamente dedicada ao bem. Uma vida dura desde o começo. Não teve conforto, não teve lazer, formou sua família muito cedo, com sempre sacrifício, sempre com uma vida financeira muito limítrofe, com pouquíssimos recursos a estudo, somente quando sobrava algum livro perdido aqui e ali, sempre no esforço próprio. Né? Então, uma vida com muita dureza. E mesmo assim, mesmo sem ter o conforto da vida, sempre lutando, ele encontrou motivos para fazer o bem. Parecidíssimo com a gente, né? Desculpe o meu tom risonho. Não, mas eu não posso ajudar agora porque estou cansada. Mas eu não posso fazer porque, a gente justifica. E às vezes existem pessoas no anonimato, pessoa do dia a dia, muito simples, que fazem o bem. E ele acabou conquistando o carinho de muita gente pela sua atitude, pelo seu trabalho. E aí acontece um momento que ele precisa partir. Mas ele está preso ao corpo ainda pelos pensamentos dos seus familiares.
Aí a espiritualidade se utiliza dessa técnica, que é a melhora da morte. Parece fúnebre, né? Mas não é. É extremamente consolador. A espiritualidade se utiliza de algum médium, da energia do ambiente, e renova por instantes, ficticiamente, a saúde. Recobra a lucidez temporária, por às vezes alguns minutos ou poucas horas, ou de um dia para o outro. Né? Acalma a preocupação, quer dizer, a mantação mental da família. A família se distrai acreditando que o familiar melhorou um pouco. Aí a espiritualidade pode desligar. E ele pode ter o descanso. Então até o amor obsedia, né? Sem querer. O objetivo? Desviar a atenção dos familiares no prosseguimento ao desencarne. Emitindo forças de retenção amorosa que o prendiam moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. A gente não imagina, às vezes, o sofrimento que é. Poxa, mas me dá mais um tempo com fulano. Né? Me é muito preciosa a presença dessa pessoa ao meu lado. O nosso amor, ele precisa chegar no outro patamar. E quanto mais a gente entender a lei da vida, mais a gente entende que o amor é. Se estamos perto, se estamos longe. O amor é uma frequência. No amor não depende se escutamos a voz, se sentimos o cheiro, se trocamos abraços. Amor é uma continuidade, né? É uma vibração pelo bem-estar. E a gente precisa respeitar esse tempo. Jerônimo apontou, bondoso e explicou. Nossa nobre amiga é o primeiro empecilho a remover, a esposa. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida, conseguiremos retirá-lo sem maiores impedimentos. O que acontecia é que, pela vibração forte da esposa, principalmente dos filhos, aparentemente, pela vibração da oração, eles doavam energia e mantinha de forma mecânica os campos de força funcionando. Não pela eletricidade, pela energia da pessoa, mas pela simbiose do afeto. Então mantinham, prorrogando o tempo de aflição e sofrimento do familiar, por causa dessas vibrações, e aí ele sofria mais e a família também. A espiritualidade nos ensina, porque logo vem uma pergunta, Yara, então eu não devo orar por aquele que eu amo? Não devo orar por aquele que está numa situação limite de partida? Não devo pedir a Deus nada por essa pessoa? Não é assim, não é isso que estamos falando. É que a gente tem uma tendênciazinha a dar ordem em Deus. É verdade? Pai, faz isso, hein? Eu confio. Mas se não for desse jeito, eu vou ficar chateada. Então a gente dá ordem. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que confiar. Esse desapego não é só o desapego da posse. É confiar no amanhã. É realmente depositar toda a situação nas mãos do Pai. Pai, seja feita a sua vontade. Se houver tempo de melhora no corpo físico, seja feita a sua vontade. Se não houver mais possibilidade de melhora e que vai só prorrogar sofrimento sem aproveitamento digno, Pai, seja feita a vossa vontade. Aí o processo de desencarne obedece 3 etapas. Primeiro, tem que soltar o campo genésico, vegetativo. É o campo que nos liga às paixões, às seduções humanas, ao mundo terra, mais propriamente dito. Depois que esse campo vai se dissolvendo de fluidos, vai soltando essas emanações, vamos para o corpo emocional, que é onde a gente começa a elaborar o que foi aquela vivência em segundos. É muito rápido.
Começamos a ressentir coisas e precisamos de muita paz, muita calma nesse momento, né? E depois o centro mental, onde nós fechamos o vínculo. Quando os nossos centros param de funcionar na matéria, o nosso espírito ainda está ligado ao corpo. Mesmo que a ciência já ateste que não tem mais vida orgânica ali, não é possível mais nada, ainda o espírito está vinculado pelo cordão de prata. Esse cordão de prata leva algumas horas. Por isso a ideia do velório. Por isso o respeito ao velório. E vocês sabem como eu sou chata, né? Aí a gente vai no velório, fulano, olha lá a carinha dele. Mas ele fez isso. Aí a gente vira juiz da vida da pessoa, né? Aí então a gente faz piadinha. Né? Aí a gente encontra fulano que também foi no velório, e aí a gente começa a falar mal da vida daquela pessoa. Esquecemos todo e qualquer respeito, que seria a caridade. E muitas vezes convidamos, evocamos presenças espirituais danosas, nocivas para aquele ambiente. E a espiritualidade precisa se utilizar de outras pessoas de oração firme, para fazer um escudo em torno da pessoa, para que ela não seja vampirizada, vilipendiada. Não é sério também? Nós não estamos com lucidez ainda. Estamos terminando o processo. E muitas vezes, naquele momento que era para a gente se ajudar, que é o chama velório, a gente não tem um mínimo de noção do que a gente está fazendo lá. A gente só está fazendo proforme social. Né? A gente foi lá. Eu tinha que mostrar que eu fui. Sou chata, né? Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Cordão de prata, né? Convém montar guarda aqui. Então, gente, a partir de hoje, quem já fazia, ótimo, que maravilha. Mas a partir de hoje, quando você se dignar, prestigiar a partida de alguém, um amigo, um familiar, quem quer que seja, se reveste do teu melhor pensamento. Reveste da tua melhor responsabilidade moral. Lembra que a gente está lá para ajudar. E se não for possível ajudar, pelo menos não vamos atrapalhar. Nosso amigo repousa, terminada a tormenta das provas incessantes, está enfraquecido, a sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida, castigou-lhe a alma até o fim. Todavia, plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Se possível fosse receber a maior cooperação dos amigos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver em prejuízo para a restauração mais rápido. Vocês lembram quando foi a passagem do Chico Xavier? Ele sempre falou, e depois ficou muito divulgado, que ele queria partir num dia que o brasileiro estivesse em festa, estivesse feliz. E foi o dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Ou seja, o brasileiro estava distraído, né? Vocês imaginam? Vibrando. Fica, Chico, você nos salvou, você nos ajudou. Fica, Chico, mais um pouquinho. Ele não conseguia nem ficar com o braço em pé, né? As pessoas iam cumprimentá-lo, de tão fragilizado que ele já estava. E a gente fica. Muito legal, né? Como nós somos egoístas. Então, por que distraídos, né? Para que ele pudesse ir com a maior facilidade possível.
Então, gente, mesmo aqueles que a gente acredita que foram boas pessoas, mesmo aqueles que a gente acredita que dedicou a vida inteira ao bem, a gente não sabe o que passa na intimidade, né? Então, tentemos aprender a viver bem para partir bem. A responsabilidade de tudo aquilo que a gente faz aqui vai vir depois. Então, se sua consciência te chama a reparação, repare. Se a tua consciência te chama ao perdão, perdoe. Se a tua consciência te chama ao trabalho, trabalhe. Não espere mais. Ah, Yara, mas eu desperdicei minha vida. Agora já estou cansado, já estou frágil. Não acho que vai dar tempo para fazer algo. Dá. Lembra que dentro do espiritismo, das linhagens espiritualistas, a eutanásia é extremamente contrária à nossa causa? Por que não devemos praticar a eutanásia, mesmo que seja para aliviar um sofrimento? Porque, às vezes, um segundo de lucidez, um momento de enfrentamento daquela situação de passagem, pode nos poupar séculos de sofrimento. Às vezes, um momento decisivo, um momento forte que passamos, pode mudar todo o nosso fluxo de entendimento. Então, de nossa parte, não somos nós que vamos abreviar ou prorrogar. Nós somos testemunhas apenas. De nossa parte, o respeito. Quanto mais estudarmos, mais a gente aproveitar o nosso tempo, uma boa leitura, uma boa conversa, diminuir a perturbação sobre a vida alheia, perdendo tempo, sabendo das fofocas do mundo. Quanto mais a gente aguçar a nossa vontade de aprender, mais antídotos nós teremos para as nossas reminiscências que virão. São as tentações do Evangelho. Pai, nos livrai das tentações. Essas tentações somos nós. São as programações mentais que ainda precisam ser educadas. São vícios comportamentais, vícios do nosso ego, que ainda precisam encontrar uma definição da nossa atitude. Queremos o bem, mas muitas vezes deixamos a preguiça tomar conta. Queremos uma vida feliz, mas esquecemos que através do trabalho, não é ficar pedindo a Deus uma vida fácil. Isso não vai acontecer. Juro que eu vou encerrar. É um livro de resgate esse. Leiam. Se encantem pela leitura. Aquela leitura que aprimora. Leiam. Vai fazer muito bem a alma. Quem já leu, leia de novo. Tem um momento, e acontece isso também com a irmã do Divaldo Pereira Franco. Tem um momento que aparece uma situação de suicídio. Uma jovem, para a época, vamos pensar lá em 1945, 46, o livro foi editado em 46, nessa faixa. Então, o contexto social. Ela está casada, jovem, e ela descobre que o marido a atrai, vivendo algumas aventuras. E naquele momento, por mais que seja uma boa jovem, ela determina para si que não quer mais viver. Ela determina que a humilhação sofrida é tamanha na exposição social, na vergonha pública, que ela determina que ela não quer mais viver. Então ela abate o ânimo. Ela não toma nenhum veneno. Ela não se joga da ponte. Ela não se enforca. Mas ela determina que a vida daquele jeito não é para ela. Ela baixa a imunidade. Ela mesma, através da projeção do pensamento, diminui, enfraquece a sua imunidade. Agentes mórbidos tomam conta do panorama físico. E aí, quando ela vai ver, é tarde, ela não consegue voltar para a vida. Por isso que a espiritualidade fala que o desânimo é uma falta. Sim, Sérgio? Você não quer usar o microfone? Senão não vai gravar o pessoal que está em casa.
Não vou falar para correr. Pode vir com calma. Muito obrigado. Então, nós temos duas situações aí que ficou agora bem clara. Uma são os familiares retendo, e a espiritualidade é obrigada até a usar de um segundo plano, né, para poder proceder o desligamento. O outro é que você falou, que a própria pessoa, acabou de falar agora, ela, né, facilita a situação dos agentes mórbidos para levar. E uma coisa muito comum, Yara, é assim, às vezes os filhos, principalmente, né, por interesse, né, interesse de heranças, é muito comum, chegou até a matar os pais. Então, os pensamentos de vibração para que eles morram rápido, desculpa, eu talvez tenha te colocado, mas teria também a mesma força, ou provocaria um desencarne antecipado? Pertinente, né? Muito legal. Muito legal não, terrível, mas muito interessante. Esses vícios de linguagem, né? Então vamos pensar nessa colocação? Então os meus pais já estão velhinhos e me aguarda uma herança. Minha vida já não está tão fácil, eu posso ter uma certa ambição, nunca fui uma pessoa muito emotiva, gosto, mas eu gosto primeiro dos meus hábitos, né? Não amo verdadeiramente, então eu vejo na situação de levar uma vantagem. Levar vantagem. A própria vida está levando isso. Mas quando eu vibro desejando manipular a vida, que fique ou que parta, eu estou interferindo na vida de alguém. Pensar é agir. A gente esquece disso. Eu só pensei. Qual é o dano? Tem até no livro dos Espíritos. Qual é o dano de um pensamento que não sofreu ação? Mas ele sofre ação. Ação vibratória na pessoa. Eu já estou frágil, né? Eu estou uma pessoa que meu corpo já está em processo, né, de separação fisiológica. E eu recebo a carga do meu filho, quer dizer, que ainda tem uma ressonância vibratória pela carga material genética. Quando estamos em família, a carga magnética é mais forte. Isso é uma lei de atração também. Calma. Não vou falar que é um assassinato, tá bom? Mas é algo que se contribui. Naquele momento eu também sou um agente mórbido. Naquele momento eu estou onerando a minha consciência sem imaginar. Mas ele já estava velhinho, ele já estava quase partindo. O que tem desejar que vá? Então, nós temos que tomar cuidado realmente na responsabilidade. Tá? Ficar ou partir não depende da gente. Podemos desejar. Eu tenho direito a desejar. Eu tenho direito a desejar a permanência da pessoa que eu amo ao meu lado. Eu tenho esse direito. Mas eu tenho que tomar muito cuidado quando o meu direito ultrapassa o direito dele de ter paz. E às vezes a morte é um grande alívio. É o término, é a coroação de uma tarefa. Que direito nós temos de segurar ou de soltar antes? Isso vai mais de metro, né? A gente já lembra dos animais. Tem uma série de coisas. É que o nosso tempo já correu. Vamos pedir a Deus, então? Serenidade. Que a gente aceite as mudanças que estão ali para a nossa vida. Que a gente aceite a impermanência. O ser humano corre tanto atrás de estabilidade. E aí quando a gente alcança, a vida fala assim, ok, agora está na fase de terminar e começar outra. E a gente tem que ter essa aceitação. Então nós não estamos na vida para sermos agradados por Deus. Nós estamos na vida para aprender com o Pai. Para aprender com o Pai em cada um que passar na nossa vida. Até mesmo naqueles que são mais difíceis. Então vamos deixar que Deus nos abençoe. Vamos permitir que o seu amor entre nós, curando as nossas culpas, as nossas mazelas,
e estimulando esperança, estimulando a bondade para os dias que virão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos, muito obrigada. Até semana que vem. Rapidinho, que está passando rápido. Um beijo em todos.